Me coloca imagens da polícia chegando a um sítio, uma mansão, aqui na zona rural de Teresina. Uma festa estava sendo executada, estava transcorrendo nesse lugar. Mas não era uma festa convencional. Era uma festa regada a entorpecentes, consumo liberado de drogas, fornecimento aberto. No momento em que a polícia chega e dá voz de prisão e encerra o que estava acontecendo lá. Olha aí, as pessoas sendo rendidas pela polícia, o momento da movimentação da Polícia Civil e todos colocados no chão, porque a polícia tinha uma ordem de prisão a ser cumprida. Existia uma ordem de prisão a ser cumprida. E os policiais foram aí para cumprir a determinação judicial. No meio dessa festa estava uma mulher que vinha sendo procurada aí há cerca de um mês. Era a 15ª e última envolvida na Operação Faixa Rosa, um trabalho de investigação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, que identificou 15 mulheres envolvidas diretamente com a ação de facções criminosas aqui em Teresina. Faltava pegar uma, e ela estava nessa festa. Você tá vendo aí essa caixinha branca, ó, que o cãozinho tá farejando? Ele encontrou droga aí. Me coloca, por favor, especificamente a imagem desse kit, ó. Aí é um kit que tinha preservativo, tinha aquele tipo de medicação para ressaca, né, para evitar ressaca, mas você tá vendo, tinha uma porção de droga. Cada participante dessa festa, ele recebeu uma porção de entorpecente de droga dentro desse kit. O que era isso aí? Era um reality show que estava sendo transmitido através das redes sociais. Me coloca a imagem aí para você ter uma dimensão de como é que era a festa lá. O que estava rolando lá dentro? Com droga liberada, a promessa de que cada um teria direito a 50 gramas de droga por dia. Olha aí, eles saindo aqui de Teresina, ó. O momento em que eles embarcavam na van para chegar até o sítio, né, onde a festa estava acontecendo. Tudo muita alegria, muita descontração, os influencers digitais foram escolhidos a dedo, aqueles que têm mais seguidores para estar aí nessa festa. Eles recebendo o kit droga aí, ó. O kit droga com medicação também para ressaca e para todas essas coisas. E aí depois, meu amigo, rolou muita coisa até a chegada da polícia. A inteligência estava monitorando e a polícia conseguiu chegar até esse sítio. É uma mansão realmente que estava alugada para essa finalidade, para transmitir via rede social tudo o que acontecia lá dentro. Aí os participantes eram cerca de 30, 3 foram presos e uma boa parte conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã o delegado Eduardo Aquino, delegado do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas. Bom dia, delegado. Bom dia, Tiago. Obrigado pela participação aqui no Notícia da Manhã. É um prazer sempre estar aqui, poder colaborar com as informações. O que a polícia encontrou quando chegou lá a esse local? E qual era a missão inicial da polícia? Pois bem, Tiago, nós iniciamos uma investigação há aproximadamente 30 dias, né? Nós deflagramos uma operação, mais uma operação do Draco, que teve como alvo um grupo de mulheres, né? Um grupo de mulheres envolvidas com facção criminosa, certo? Então, nós realizamos essas prisões. Após a primeira operação, a primeira etapa da operação, algumas estiveram foragidas e nos dias que se seguiram, elas foram sendo encontradas. E até a sexta-feira, a última sexta-feira, ficava faltando uma, né? Ela tem essa questão, ela usa as redes sociais como blogueira, né? Como meio, como ganhos, né? Ganhos financeiros. Se apresenta como Lalá. Se apresenta como digital influencer e Lalá, exatamente. Então, essa moça estava foragida, né? Ela não estava sendo encontrada nos locais. Essa aí, delegado, está sendo... Sim, é essa daí mesmo. Ela não estava sendo encontrada nos locais, né, nos endereços que constam dela. E aí nós tomamos conhecimento da existência de uma espécie de reality show que iria acontecer dentro de um sítio que havia sido alugado, e lá iria rolar uma festa, enfim, com dinâmicas. Aí é o kit. Isso, exatamente. Com apresentações aqui. Vem aqui para mim, ó. Vem aqui para mim, por favor, ó. Aqui é entorpecente, delegado. Exatamente. Aqui também.
Outra apresentação aqui era o mínimo que eles recebiam lá por dia. Exatamente. Então, nós identificamos, representamos pela busca e apreensão lá no local, e lá, por volta de 4 horas da tarde, mais ou menos, nós adentramos ao local em parceria aí com o BEP, com o BOP, né? Nós não sabíamos o que aqui havia lá, o que iria encontrar lá, e encontramos todo esse pessoal aí. E iniciadas as buscas, a Lala logo foi encontrada, foi identificada, e encontramos aí esses entorpecentes na residência, né? Nós tínhamos uma ordem também do juiz para apreender celulares, né? E nesses celulares que nós apreendemos havia conteúdo de algumas pessoas envolvidas com a criminalidade, né? E aí somou-se a questão da droga que foi encontrada no local e a gente teve informação que os donos da festa estavam colocando droga para essas pessoas. Então, diante desses fatos, diante dessa situação, todos foram conduzidos. Essas pessoas foram conduzidas até o Draco na sexta-feira, alguns só conduzidos para prestar esclarecimento e os outros por envolvimento, porque haviam saído do local para pegar a droga e fazer o abastecimento. Esse aqui é o dono da festa, delegado. Ele foi preso, autuado em flagrante? Ele foi preso e autuado em flagrante. A mulher dele também foi conduzida, mas ele acabou excluindo ela durante os depoimentos. Ele assumiu tudo. Ele assumiu juntamente com outro indivíduo que estava no local, com diversas passagens, inclusive pela polícia, né? O outro que terminou autuado seria o ajudante dele. Exatamente. Atuou nessa questão do transporte da droga. Da droga. Seria um dono de um paredão, aqueles paredões de som que estava lá no local e que teria ido, juntamente com o dono da festa, buscar esse material num determinado local para fazer o abastecimento das pessoas que estavam ali nessa festa. Então, olha, quem estava, delegado, me permita aqui a interrupção, um dos que estavam nessa festa era o influencer Louquinho. Né, o Louquinho, ele se envolveu em um acidente junto com um companheiro dele, onde terminaram morrendo 2 mulheres, e aí ele terminou ficando muito conhecido. Continua sendo uma figura com muitos seguidores nas redes sociais. Ele foi levado para prestar depoimento e lá ele confirmou em depoimento à polícia a quantidade de droga que estava prometida para cada um dos participantes ficarem lá nesse reality show. Me coloca o trecho específico em que ele fala isso para a polícia. Prometeram entregar drogas para vocês? Entregar qual a quantidade? 50 por dia. 50 gramas. 50 gramas. De quê? Maconha. Maconha? Era skunk ou maconha normal? Skunk. Entendi. Isso aí caracteriza que havia atividade de traficância lá dentro. Sem dúvida nenhuma, Tiago. E esse é o nosso papel, né? Nós fomos lá, inicialmente a missão era para prender uma foragida da justiça, mas como a gente sabia da possibilidade de ter pessoas envolvidas com facções criminosas no local, nós realizamos as buscas, pedimos essa autorização ao juiz. E não deu outra, né? Foi encontrado entorpecente, caracterizado o tráfico de drogas, essas pessoas foram conduzidas ao Draco e autuadas, né? Houve, posteriormente, uma soltura por parte do judiciário na audiência de custódia. No entanto, o flagrante foi homologado, o flagrante foi totalmente legal, foi homologado, o juiz entendeu que não havia a necessidade da permanência dessas pessoas, que elas não ofereciam risco para a sociedade, a permanência delas presas. Então, ele determinou medidas cautelares diversas da prisão, inclusive determinando com que todos que foram presos excluíssem em até 24 horas os seus Instagrams por tempo indeterminado. Quer dizer que houve esse aspecto específico. Exatamente. Derrubar a rede social. Não seria eles mesmos apagarem suas redes sociais. Houve essa determinação e que eles fiquem sem rede social por tempo indeterminado. Já foi verificado se fizeram isso, delegado? Ainda não, mas a gente acredita que eles não vão. Eu vi uma manifestação de um advogado na imprensa falando e tal, mas eu acredito que eles não vão descumprir isso, não. Coloca aqui a ordem, a decisão judicial que terminou colocando em liberdade aí os dois, ó. Segue aí falando, né, do Wilderson e também do Saul, Antônio Saul, presos em flagrante. A justiça reconhece como legal a prisão feita pelos policiais do Draco, mas determina aqui algumas exigências para eles responderem em liberdade. A exemplo de comparecimento em juízo todas as vezes que foram intimados, não mudar de domicílio sem informar a justiça, proibição da divulgação e realização de eventos de qualquer natureza. Isso aqui são exigências específicas que se coloca, né? Que diferencia das demais decisões. Proibição de contato com todos os que participaram do evento.
em que a prisão se deu, exceto ao réu Antônio Rimses, é um nome diferente, Isso, né? É um nome bem diferente. Quanto à sua esposa, né? Ele poderia, no caso, contactar com a esposa. Né? A exclusão é ela, né? Em até 24 horas, a desativação dos seus Instagrams, como disse o delegado, e o WhatsApp também, e quaisquer redes sociais em que tenham conta por tempo indeterminado. Determinação da Justiça. E que sejam os dois autuados advertidos que o descumprimento das imposições implicará na decretação da prisão preventiva. A Justiça já está alertando, né? Se descumprirem, podem ser presos a qualquer momento, delegado. Exatamente. Agora, essas são o juiz, como foi falado anteriormente, o juiz entendeu pelo flagrante, que o flagrante foi legal, né? Ao contrário do que muita gente falou por aí. Mas não é que foram inocentados, não, né, delegado? Exatamente, não foram inocentados, tanto vão que responder criminalmente. Vão responder, a investigação continua e pela toda a materialidade que a gente tem nos autos, a gente tem certeza que vai haver um indiciamento. Então, houve essas medidas, né, que é um direito, está na legislação, é previsto na legislação, e o juiz aplicar e entender que não é necessário aquele indivíduo permanecer preso. Aí ele concede essas medidas cautelares. Tiago, eu queria abrir um parêntese aqui sobre esse fenômeno que vem acontecendo, não é aqui no Piauí, mas em todo o Brasil, sobre essa questão dessas blogueiras do crime, né? Essa situação é uma situação que vem chamando a atenção muito aqui nossa também no Piauí, e são essas mulheres, né, envolvidas com a criminalidade, envolvidas com facção criminosa e que ostentam, né, passam a ostentar uma vida de ilusões nas redes sociais, né? Por todos aí, o WhatsApp, esse TikTok, Instagram, Facebook. Então, é algo que vem acontecendo e que a gente alerta, né? Alerta as famílias, a população, para que fiquem de olho nos seus filhos, né? Para que regulem o que seus filhos veem no Instagram, o que eles têm acesso à internet. Isso é muito importante porque essa situação tem que começar em casa, esse controle tem que começar em casa para depois não ter que ser feito pela polícia. Eu digo isso porque essas moças hoje, muitas delas, não são todas, claro, que eu não estou aqui criticando e dizendo que esse não é um meio legítimo de você usar a rede social para promover o seu trabalho, não seja um meio legítimo. É totalmente legítimo, sim. É totalmente legítimo. Eu ainda acredito que a educação e o trabalho são os maiores legitimados para uma ascensão social, para uma melhoria social. E eu não estou aqui criticando quem trabalha na internet ou quem deixa de trabalhar na internet. A nossa crítica é essas pessoas usarem essas redes sociais para promover organização criminosa, para promover o crime. Ações criminosas. Ações criminosas, criando uma falsa ilusão para jovens, crianças, que têm muitas vezes essas pessoas como ídolos. Só para você ter uma ideia, Tiago, alguns dos conduzidos que estavam com a gente nessas operações que envolveram essas mulheres, enquanto a viatura passando na rua, as pessoas tirando foto, querendo selfie. Queria pegar carona na prisão dos outros. Queria pegar carona. Porque dá acesso a essas coisas. Exatamente. Então, assim, é uma inversão de valores absurdas, porque na nossa época, você aparecer num jornal, num cenário policial, numa situação dessa, era uma desonra por gerações. Meu amigo, era 3 gerações da família ficava com vergonha. Exatamente. Então, aí você vê hoje, muitas dessas crianças, principalmente periféricas, adolescentes, elas têm essas pessoas como ídolos. Então a gente tem que cuidar, e o Draco faz muito bem, principalmente na pessoa do delegado Charles Pessoa, que ele vem fazendo esse trabalho de ir nas escolas, fazendo palestra. Então, antes de ser repressivo, né, a gente faz todo esse trabalho também de base nas escolas, mas claro que tem que ter o apoio da família. A família é essencial, dentro de casa para controlar o que seu filho está vendo na internet, o que está vendo na televisão, para que a gente possa evitar de cada vez mais essas crianças, nossas crianças, se perderem no meio da criminalidade. Olha, que alerta, né, que está sendo feito pelo delegado, né? Essas pessoas que participam desse tipo de evento, e aí você está vendo que tipo de evento é, o que acontece lá, e não é nem nos bastidores não, porque tudo isso que está sendo mostrado aqui por nós, estava sendo exibido através das redes sociais.
O objetivo era esse, levar essa galera que tem mais seguidor, que tem mais acesso, para promover o perfil que estava transmitindo e, através disso, empresas irem anunciar, né, essas pessoas aqui ganharem ainda mais seguidores e se colocar num ciclo um ciclo vicioso realmente. Né? Um ciclo que vai envolver as pessoas achando que são, de fato, pessoas bem-sucedidas, exemplos a serem seguidos, mas o que demonstrou essa operação? São pessoas que se relacionam intimamente com situações que remetem ao crime. É tanto que a polícia está lá e está combatendo. Então, há uma necessidade de uma melhor supervisão por parte das famílias e não deve ser esse o padrão de ídolo que a gente tem. Não deve ser, definitivamente. Delegado, as investigações vão continuar. Exatamente, as investigações vão continuar, tanto dessa primeira operação que prendeu todas essas mulheres envolvidas com facções, a gente ainda tem muito material para analisar, e futuramente encerrar o inquérito, mantendo a prisão de todas essas pessoas envolvidas, que não podem, se elas integram uma organização criminosa, elas obviamente não podem estar vivendo em sociedade. Então, só mais para finalizar, Tiago, esse trabalho que a gente vem fazendo, que se você verificar em todo o Nordeste, aí, os índices de criminalidade subindo, aí, os índices vermelhos, e esse trabalho suado, árduo, que toda a população piauiense vem acompanhando, esse trabalho diário dessas operações do Draco, em que vem gerando o encarceramento dessas pessoas envolvidas com tráfico de drogas, com posse irregular de arma de fogo e principalmente que integram essas organizações criminosas. Não há espaço no Piauí mais para esse tipo de situação. Os trabalhos só aumentam, a gente está imbuído aí nessa questão do pacto pela ordem, alinhado com o secretário de Segurança, alinhado com o Ministério Público, com o próprio Judiciário, no intuito de não deixar acontecer como aconteceu em outros estados aqui. Estamos imbuídos, rede social não é local sem lei, que qualquer pessoa pode fazer o que quiser, a gente está de olho e, como diz o nosso chefe lá, o nosso coordenador, configure o seu despertador que uma hora o Draco vai chegar. E nós vamos cobrir. Obrigado, delegado Eduardo Aquino, pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Até logo, bom dia.